A expressão vicária, segundo o dicionário Aurélio, vem do latim vicário e dá a ideia de alguém que faz outra, de substituição. A morte de Jesus não foi apenas a morte de um herói ou de um simples Marte. Cristo padeceu em nosso lugar, pagando diante do Pai a dívida do pecado que para nós era impossível de ser quitada. A vicariedade ou substituição penal, no sentido salvífico, explica-nos, conforme o pensamento dos reformadores e a prática do evangelismo, qual é essa razão crucial da morte de Cristo, fornecendo a compreensão de que essa morte se refere exclusivamente ao compromisso assumido por Jesus de todas as nossas penalidades. Assim, a causa única do martírio é a redenção humana, já que esta distinta raça da criação não poderia proceder tal ato, carecendo então da vicariedade. Como já sabemos, um dos atributos divinos é a justiça. Assim, o pecado cometido por nossos primeiros pais ofendem a santidade do Senhor, e isto implicou em uma penalidade pela culpa, morte física e morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. A morte de Cristo é o cumprimento do que está escrito no Antigo Testamento, na lei de Moisés e dos profetas. Jesus cumpriu o que estava escrito em relação a ele, e isso nós enxergamos na sua morte. Agora, uma pergunta que não quer calar. Se estava escrito na lei de Moisés e nos profetas que Cristo, o Messias, iria padecer, sofrer e depois morrer, por que os judeus o rejeitaram, não aceitando o seu sacrifício vicário? O ardente desejo dos judeus da época de Cristo por libertar-se do jugo romano impediu a nação de Israel de enxergar as profecias relacionadas à sua morte. Isaías 53 e os Salmos 22, principalmente, predisseram com detalhes a morte do Messias, e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Na verdade, os judeus esperavam um Messias guerreiro, que arrancasse eles das garras e do jugo dos romanos. Eles esperavam um descendente de Davi que tivesse os mesmos objetivos que tinha o rei Davi, guerrear e vencer todas as lutas. Porém, Cristo veio libertar o homem da escravidão do pecado. A liberdade proporcionada por Cristo era definitiva e espiritual. Ele mesmo diz: Deus me enviou para proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Toda essa liberdade citada está relacionada justamente à missão triunfal de Cristo para com o homem, e isso estava relacionada a uma vida espiritual livre da prática do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. E esta penalidade é extensiva a toda a humanidade, já que cada ser humano já nasce pecador, pois possui uma natureza decaída que se opõe ao plano original de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Como forma de amenizar a ira divina contra o pecado e permitir a reaproximação da humanidade, Deus instituiu o sacrifício de animais. Esta foi apenas uma medida paliativa, pois estes sacrifícios aplacavam temporariamente a ira de Deus, mas não removiam o pecado. Estes sacrifícios eram apenas sombras que já apontavam para o sacrifício perfeito e definitivo de Jesus, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Jesus escolheu enfrentar a tortura, humilhação, injúrias, zombarias,
e uma morte cruel, mesmo que ele pudesse ter parado com tudo isso a qualquer momento. Jesus entregou a sua vida de maneira que possamos ter a nossa de volta. Ele morreu como nós, e assim nós podemos viver como ele. Cristo morreu por todos, mas nem todos são salvos. Sua morte vicária criou a possibilidade para que toda a humanidade seja salva. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência.